A pauta que venho tratar hoje, venho trazer a pedido do nosso presidente Ayrton Artos, é um tema que trago a título de denúncia e busca de solução desde o ano de 2023, ano que acessei a Assembleia Legislativa como deputado estadual. Que é o problema, o impacto das medidas de governo ou as omissões de governo para um dos setores que para mim é muito relevante, para nós, né, deputado Elton, que é o setor vitivinícola. Caso específico da portaria número 200, artigo 14 da Receita Federal Brasileira. Esse artigo 14 da portaria 200, ele trata dos produtos apreendidos em operações policiais de fronteira ou não, que são passíveis de serem descartados. E a nossa luta é para que o vinho esteja dentro do artigo número 14, a ser descartado. A explicação ela é muito simples e salta aos olhos com os casos que estamos vivendo no Brasil, nessas últimas semanas, de contaminação, adoecimento e morte de brasileiros que consumiram produtos falsificados com aditivo de metanol. Em momento algum eu atribuo a ingestão de metanol no vinho, não é isso. Mas eu quero alertar o povo brasileiro e gaúcho, porque os produtos que são apreendidos em operações de fronteira, no caso do vinho, diferente de cigarros e destilados, eles são separados em lotes e leiloados pela Receita Federal Brasileira. Este leilão, ele gera cerca de 40 milhões de reais, isso dito por um superintendente da Receita Federal Brasileira, que ele é utilizado dentro de um fundo de reequipamento e reaparelhamento da própria Receita, o que é um escárnio, porque nós estamos falando de 40 milhões de reais, que não é nada para uma máquina administrativa do Brasil. Mas aí é que nós entramos no problema, meu caro Santinho. O Ministério da Agricultura do Brasil, ele não consegue dizer que aquele produto que está dentro de uma garrafa de vinho ele é o vinho daquela vinícola ou daquela safra. Eles conseguem, perante estudo laboratorial, dizer que aquele produto é vinho. E isso é muito pouco para mim. É muito pouco porque eu vou contra todos os critérios de busca de rastreabilidade do produto. No vinho nós temos algo muito bem claro. O vinho ele tem o seu preço composto pelo produto, por óbvio, mas com adicionais de safra e de rastreabilidade, de origem. A rastreabilidade ela é feita pelo terroir. O terroir é a implicação do clima, do solo e da atribuição humana. Se eu não consigo dizer que aquele produto é da determinada safra ou é daquela vinícola, pura e simplesmente digo que é vinho, eu estou ferindo de morte o critério da rastreabilidade da origem. Se eu estou ferindo de morte o critério da rastreabilidade da origem, eu não estou incorrendo em crime contra a economia, que é a reinserção do produto fruto de descaminho no mercado, matando a minha indústria nacional. Mas eu estou incorrendo em crime contra a saúde pública. Contra o consumidor, por óbvio, tema dessa reunião, mas crime contra a saúde pública, porque eu não consigo atestar a origem real daquele produto. E nós estamos desde 2023, buscando a inserção do vinho dentro do produto afeto à condição de descarte ou uma atribuição diferente da venda para consumo, como é o caso de geração de álcool em gel ou álcool vinílico, que ele pode ser inserido no mercado novamente pelo processo, e nós não estamos conseguindo. Eu já não sei se eu consegui me fazer compreender, mas dos vinhos atribuídos, dos vinhos retidos em operações de fronteira ou equipamentos aeroportuários, eles são separados em lotes para leilão. Nós temos casos já classificados pela Polícia Federal de falsificações de vinhos. E eu não estou dizendo que são outros produtos, eu estou dizendo, afirmando que são outros vinhos, não aqueles que são anunciados no rótulo. Um dos casos é a Bodega Catena Zapata, uma das mais conhecidas vinícolas da Argentina, que tem mais vinho entrando no Brasil do que a sua capacidade de produção.
O ano passado, durante a Expo Inter, aqui em Esteio, nosso gabinete fez uma grande campanha de conscientização dos populares lá que se encontravam, para compreender se o vinho que tu estás consumindo, comprando naquele contatinho do WhatsApp, no Mercado Livre ou em outra plataforma, ou de algum anunciante informal, se aquele vinho que tu estás comprando, ele realmente é verdadeiro. E existem várias formas. Contrarótulo em português, selo de importação, indicadores da garrafa e tantas outras situações. E nós fizemos porque existiam inúmeros casos de denúncias de equipamentos dentro da Expo Inter, uma feira do governo do estado, comercializando produtos sem origem regular, sem rótulo de importação, sem contrarótulo em português, sem atribuição da importadora, fruto de chibo, de descaminho, como vimos aqui nas imagens trazidas pelo Dr. André, da Promotoria Pública. Vejam, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos consentindo, por meio do leilão e da reinserção destes produtos, a reinserção deles no mercado. Veja, quando tu participas de um leilão, tu tem lá o produto estabelecido, tu tem um número X de garrafas e de determinadas vinícolas. Tu não tem garrafas numeradas. Aquela carta de arrematante te permite reinserir o triplo dos vinhos adquiridos. Já é um problema contra a economia. Problema contra a saúde. Falei da evidência clara, da certeza de produtos falsificados entrando via fronteira no Brasil. Terceiro, mau acondicionamento destes produtos. O vinho é produto vivo. Ele reage à luz, ele reage à temperatura, ele reage ao espaço onde tu acondicionas ele. E nós, como povo, como governos, nós somos governo todos. Nós aqui, o senhor não, mas nós estamos admitindo, anuindo a reinserção destes produtos no mercado e nós estamos colocando em risco a vida do consumidor, de produtos originais mal acomodados, com exposição à luz, ao calor, e também produtos falsificados, que nós não sabemos o que está lá dentro. É vinho, quem fez? Não sei. Foi o nono lá da Argentina? Não sei. Alguém fez. O Ministério da Agricultura afirma ser vinho, mas não diz, deputado Tiago, que aquele vinho é da safra que está sendo exposta no rótulo e não diz que é daquela vinícola que está sendo exposto no rótulo. Vejam o risco, e nós estamos aqui nos deparando com jovens, ou não, que estão morrendo ou definhando em casas hospitalares pela ingestão de produtos falsificados que têm o metanol. Daqui um pouco vai ter no vinho. E mesmo que não tenha no vinho, se o produto, se nós, sociedade, não conseguimos referir a origem desse produto, nós estamos colocando em risco. Então, a última ação nossa, deputado Ayrton Artos, indo para o fim, explicando, é difícil explicar o evidente, né? O óbvio, é muito difícil, mas nós estamos vivendo isso, tentando explicar, pedindo por favor, para que nos ajudem a fazer algo. A Receita Federal do Brasil, desde 2023, vem dando respostas muito evasivas sobre isso, não querendo falar sobre, alguns inclusive dizendo que os 40 milhões de reais que por ano, em média, eles arrecadam a título de leilões é importante para o reaparelhamento da estrutura, o que eu não consigo admitir para um país com um orçamento trilionário como é da nação. Mas nós, nessas últimas semanas, a partir deste grave ocorrido no estado de São Paulo, no estado de Pernambuco, salvo engano, de início, onde aprovaram a urgência da penalização sob o fato de crime hediondo para a falsificação de vinhos, então pautaram a urgência desse projeto na Câmara dos Deputados. Nós estamos trabalhando com o setor das bebidas, com a Abrab, com a Uvibra, demais entidades, a adição por meio de uma emenda de plenário no Congresso Federal de artigo nesta lei que proíbe a reinserção no mercado brasileiro de produtos apreendidos a título de contrabando e descaminho.
Se a Receita Federal não faz por ofício dentro da sua portaria, nós estamos tentando, por lei, fazer essa adição. O que é triste, porque a gente não vê ecoar isso que a gente está falando. E daqui um pouco vai ser o meu filho, o filho de vocês, que vai estar consumindo um produto que vai fazer mal para a saúde dele. Por fim, dizer que o contrabando, ou melhor, o descaminho de vinhos, ele já não é algo do chibeiro. Chibeiro é uma coisa que o pessoal da fronteira me ensinou ao longo do tempo que eu venho na vida pública a compreender como algo praticamente romântico, que eu não concordo. Como uma economia cultural local da fronteira, que eu não concordo. Mas me fizeram dizer, não é bem assim. É assim sim, hoje não é o problema do chibeiro. Hoje facções criminosas, a Polícia Federal já aponta nos seus relatórios que o descaminho de vinho já é um dos braços de financiamento de PCC e Comando Vermelho. Já é assunto de facções criminosas que enxergam rentabilidade no vinho muito semelhante ao que fazem com cigarros e drogas. Então não é mais uma coisinha inocente. Por fim, digo que nós estamos agindo dessa forma para defender a economia dos nossos agricultores, da pequena indústria nacional do vinho, que infelizmente não mexe no PIB, por isso que o Brasil não olha com interesse, mas também para defender a saúde do consumidor brasileiro, que muitas vezes consome em grandes hotéis, em renomados restaurantes ou outras situações, produtos achando que é de origem definida e garantida, e na verdade não o é. É crime contra a economia, contra o direito do consumidor, e agora nós estamos afirmando que é crime contra a saúde pública. Entrei há 2 semanas atrás com pedido de liminar para a suspensão do último leilão da Receita Federal que ocorreu pela Justiça Federal do Estado de São Paulo. Não obtive liminar, porque a senhora juíza substituta da 8ª Região ela não compreendeu a necessidade. Que pena, porque eu entrei com um pedido no domingo à noite, o fantástico programa da Rede Globo denunciou todo esse escândalo das contaminações e mortes. Foi uma questão de hora que a gente perdeu isso tudo. Espero que ela tenha se conscientizado do erro cometido. Mas nós não ganhamos a medida liminar. E o lote ocorreu. Naquele leilão foram 227 lotes que foram leiloados. Metade deles vinhos considerados de colecionador, o que é pior ainda. 8 a cada 10 vinhos de colecionador comercializados nos Estados Unidos são considerados falsificados. Chateau Latiff e tantas outras situações. Falsificados, porque como é vinho de colecionador, em regra tu não abre, tu guarda. Se tu não guarda, tu não prova. O que nós precisaríamos para determinar tudo isso é uma análise olfativa, muito apropriada, com profissionais sommeliers e enólogos da área. Mas um desses lotes, doutor André, me chamou a atenção. Era o lote, se não me engano, o lote 116. Ele era composto por vinhos, eram 900 vinhos, cerca de 900 vinhos. Mais da metade era de vinho de VKT, no mais falsificado. Daí tinha a Angélica Zapata, também muito falsificada, e tantas outras situações. O leilão, ele versava cerca de R$38 mil, aquele lote de 900 garrafas. Se a gente não tem condição de definir a origem dele, a gente está colocando cerca de 40 e poucos reais por garrafa. A gente não consegue competir com o mercado nacional porque metade do valor de uma garrafa brasileira é imposto. Metade. A gente abre a garrafa e o governo já bebeu metade. O governo brasileiro é alcoólatra. Quero deixar claro isso. A gente perde na economia, a gente mata o nosso produtor de uva, Elton, que tu tanto defende. A gente está acabando, possivelmente acabando com a vida do consumidor. O contrabandista ganha bastante. E o contrabandista, ele vai lá, compra, ele só reduz a margem de lucro, porque continua sendo extremamente atrativo para todos eles. Então, essa é a denúncia que mais uma vez faço e peço a ajuda de todos, porque pelas medidas legislativas a gente tem um tempo de carência que nos machuca cada vez mais. A medida administrativa por parte da Receita Federal, ela não está tomando corpo, e eu espero não ver mais brasileiros morrendo pela omissão dos governos. Só deixar muito claro, nós como sociedade de bem, nós temos que ser radicalmente contrários ao uso de recursos
advindos de leilões de produtos apreendidos a título de descaminho e contrabando. Na verdade, a gente tem que ser contra o leilão. Totalmente contra o leilão. Se nós dependermos como sociedade de leiloar produto fruto de crime para manter a estrutura pública, nós temos que afirmar que a estrutura pública ela é criminosa. Então a gente tem que ser radicalmente contrário. Ou a gente aceita matar a nossa economia. E por fim, senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui, nós estamos recebendo a visita dos nossos amigos de Itapera, o prefeito Oswaldo Prego, o vereador Pinheiro e também o nosso amigo Elias Goulart, do município de Itapera, também muito interessado sobre esse assunto, porque é um assunto que está pegando a economia, está pegando a nossa produção, o direito do consumidor e agora a denúncia dessa comissão é um assunto de saúde pública. Obrigado, presidente.